temos Alan Gani chegando aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Gani, tudo bem? Bom dia, Lívia. Bom dia a toda a audiência. Vamos começar falando de Argentina. Vamos lá. A gente já deu a notícia no começo da edição de hoje, mas agora a gente quer análises suas, porque os representantes do Fundo Monetário Internacional e do governo argentino anunciaram ontem um acordo técnico que dá ao país o acesso a quase 5 bilhões de dólares. Entre as condições, Gani, para que esse acordo fosse feito, está a importância e necessidade de a Argentina fechar o ano com um superávit primário de 2%. Como isso vai ser possível? Muito difícil, porque o superávit primário é a diferença entre arrecadação e despesas, excluindo as despesas com juros. Só para ter uma ideia, o déficit primário hoje no Brasil será de 2% no ano de 2023 e previsto para 2024 em torno de 0,90 negativo. Então a gente está falando de uma conta positiva em 2% do PIB. Para isso, a Argentina teria que ter um crescimento da economia excepcional, porque se o país cresce mais, acaba arrecadando mais impostos. Então, sobe também a arrecadação. Estão apostando também em aumento de impostos para aumentar a arrecadação. Então, crescimento econômico, aumento de impostos e, por outro lado, medidas aí que o Milei já tem tomado de corte de gasto. Então, a ideia é aumentar a arrecadação ao máximo, reduzir o gasto também ao máximo para tentar chegar próximo desse superávit primário de 2%, que, por enquanto, Lívia, está muito difícil. Eu me lembro, no final do ano passado, não foi com você porque a gente não fez plantão juntos, mas outros economistas falaram com a gente que o ministro da Economia, o Caputo, havia dito que era muito possível que a Argentina conseguisse chegar em déficit zero agora em 2024, com essas mudanças que você ressaltou. E houve muitas críticas na época desses economistas da possibilidade de se alcançar um déficit zero. Agora a gente está falando de um superávit de 2% do PIB lá do país. O FMI sabe que é quase impossível isso de acontecer e ainda assim avançou com esse acordo. Talvez o que o FMI esteja fazendo é colocando a régua lá em cima, já sabendo que não seja possível efetivar, concretizar na prática, mas a ideia é de tentar buscar 2% para, quem sabe, fechar com um déficit zero, né? Então, aquele mau aluno, né, que você, olha, para você passar a média é 8, você já sabe que se ele tirar 6, está muito bom, né? É aquele tal negócio, né? Vou chamar os nossos comentaristas para falarem sobre isso também. Vou começar então com o Dávila. A gente tem uma dívida, né, Dávila? Você que também entende tudo dessa área de economia. A gente tem uma dívida. Eu te devo R$ 1.000. Só que no fim das contas, a gente negocia. Tudo bem, Lívia, R$ 800 não te cobro nenhum juro dessa dívida. Você sabe, Dávila, que eu não vou conseguir te pagar nem esses R$ 800. Mas se eu te pagar pelo menos 600, já tá bom para você. É mais ou menos isso? É isso mesmo, Lívia. O problema grande é que o rombo continua, né? Você paga, mas o rombo não desaparece, o rombo continua lá. Esse é o grande problema do que eu chamo do populismo econômico. Você pode jogar o número que quiser. O problema é que a realidade mostra o famoso rombo. O Brasil, no caso do Brasil especificamente, este ano, para estabilizar a relação dívida-PIB, nós precisaríamos de um superávit de 1,5% do PIB e crescer 2%. E como isso não vai acontecer, vai agravar as contas públicas. E se a gente vê, né, Lívia, o orçamento desse ano, já conversamos muito isso com o Alan Gani aí, metade do orçamento da nação, a gente está falando 2,7 trilhões de reais, metade do orçamento é pagamento de juros e obrigações financeiras. Ou seja, países que não equilibram as contas públicas vivem endividados, que nem as pessoas penduradas no cheque especial, que fica pagando aquele juro e nunca consegue reduzir o principal da dívida. É um suplício para as pessoas e para os países que não têm juízo na gestão das suas finanças públicas. Ávila falou tudo, é uma questão de juízo. Quando você pensar em um país, para tentar entender como funciona a economia,
Pense na economia da sua família. É igualzinho. Não deixe que te engane. Um país que tem déficit, um país que gasta mais do que arrecada, ele tem uma dívida que só aumenta, só aumenta, só aumenta. Vai chegar um dia em que essa dívida será impagável. O que o país vai ter que fazer? Ele ou pega mais dinheiro emprestado, né, cava um buraco maior, ou ele aumenta os impostos, ou ele bota a maquininha de dinheiro para funcionar, gerando inflação. Isso significa tirar dinheiro do bolso do trabalhador para colocar nos cofres do Estado. Então, essa história de que o déficit é bom, de que o déficit ajuda a economia, é uma grande mentira. Inclusive, há até quem defenda que a geração de inflação pelo Estado é um crime e deve ser punido assim. Quem defende esse ponto de vista, vejam vocês, é um autor argentino que é juiz de direito e diz, olha, a inflação deveria ser considerada um delito.